Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, chegando na aula de número 2 da disciplina Introdução à Torá Escrita, que é a nossa primeira disciplina. Então, hoje nós estamos começando mais uma aula. Essa aula de hoje eu estou com um probleminha aqui na câmera. Talvez você não está conseguindo me visualizar. Tá, vou ver se eu consigo resolver aqui para você, tá bom? E talvez funcione. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já está ligando ou não? Espere um pouquinho. Agora sim. Agora você deve estar conseguindo me visualizar já, ok? Então, gente, nós estamos entrando hoje na aula de número 2. Aula de número 2 da disciplina Introdução à Torá Escrita. Na primeira aula, você viu que o Taná ele é composto de três partes principais: a Torá, os Neviim e os Ketuvim. A Torá contendo os 5 livros de Moshe Rabbeinu, de Moisés, nosso mestre, ou seja, você conhece como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, contendo também nesses livros as 54 porções semanais, desde Bereshit até Bezot Abrahá. Você viu também que o Neviim, ou seja, os profetas, eles são divididos em duas partes principais ali. Tem os Neviim Aronim e tem os Neviim Rishonim, ou seja, os primeiros profetas e os últimos profetas. E você viu também que os escritos, o Ketuvim, né, ele é subdividido em três partes principais. Entre essas partes principais, nós temos qual? Temos, primeiramente, aqueles livros que são chamados de poéticos, temos as Megilot e temos também os relatos. Bem, legal. Agora nós vamos nos concentrar nessa primeira parte do Taná, que é a parte principal. Não que as outras partes também não sejam importantes, é claro, todo é importante. No entanto, essa parte principal é onde encontramos o alicerce do Taná, a base, o fundamento. Quais são os fundamentos das Escrituras Sagradas? Os fundamentos das Escrituras são propriamente o quê? As mitzvot, ou seja, os mandamentos. A Torá, como você sabe, ela tem 613 mandamentos. Desses 613, nós temos ali as 7 leis universais também, 7 leis universais. E esses mandamentos, eles são a raiz de quê? A raiz de tudo o que o Taná vai falar. Porque o assunto principal dos profetas, por exemplo, posteriormente, é repreender ou orientar ou aconselhar o povo a respeito da prática, da observância desses mandamentos. Você vai ver isso em várias partes do Taná, não é verdade? Então, daqui você vê também que os livros do Ketuvim, os Salmos, por exemplo, vai falar muito dos mandamentos. Porque o assunto principal da Escritura é isso, é a Torá, o alicerce de tudo. Então, quando nós vamos saber definir a definição correta de Torá, vamos nos aproximando de como entender esses mandamentos e a forma correta de se relacionar com o texto sagrado, que também é importante para nós. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos sobre a Torá, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? A raiz da palavra. O que é a raiz da palavra Torá? Geralmente a Torá é traduzida como lei, não é verdade? Você vai pegar a Torá e vai ver, olha, vai ser traduzida várias vezes como lei. Tá. Não está errado essa tradução literal. No entanto, o termo para Torá, o hará, significa o quê? Significa ensinamento, instrução. Ou seja, a Torá ela é um livro de instruções, de orientações, de ensinamentos sobre várias formas de se cumprir os mandamentos. A Torá também ela vai ser um livro onde ela vai conter o quê?
mandamentos e proibições. Mandamentos dá sentido faça isso ou faça aquilo, né? E proibições, não faça isso, não faça aquilo. Então, a primeira coisa que nós observamos para entender o significado de Torá é o quê? É que a Torá ela é um livro de instruções, de ensinamento. E literalmente a palavra Torá, ela significa exatamente isso, instrução, ou seja, uma ordem e orientação do Criador para com os judeus através das 613 instruções para o povo judeu e 7 instruções com vários detalhes, ramificações para toda a humanidade. Agora, a Torá, quando eu falo no Torá, eu posso também estar querendo me referir sobre o quê? Sobre os 5 livros de Moshe Rabbeinu. Em hebraico, chamamos esses 5 livros de Humash. Isso, Humash. Já expliquei para vocês na aula passada que Humash ele vem de uma outra raiz que é Hamesh. Hamesh significa os 5, então Humash é isso. São 5 livros de Moshe Rabbeinu. Você conhece geralmente esses 5 livros por outro nome chamado Pentateuco, não é verdade? Então muitas vezes você já ouviu falar sobre o Pentateuco em si, só que aqui nós usamos mais a linguagem hebraica e não a linguagem grega. Dentro do Humash você vai ter 5 livros principais de Moshe Rabbeinu, que são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamid e Devarim. Ou, como as pessoas geralmente conhecem, né? Aqueles que procuram traduzir os nomes, são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então, já falamos que Torá pode ser, então, pode ser o quê? Ensinamento, instrução, mas também, quando eu falo Torá, eu posso estar me referindo aqui aos 5 livros de Moshe Rabbeinu. No entanto, a palavra Torá não para por aí, ela pode ter mais significados do que isso, como verdadeiramente ela tem mais significados do que isso. E entre um dos significados, eu posso estar me referindo, quando eu falo sobre Torá, sobre o Sefer Torá, ou rolo de Torá. Sim, aquele pergaminho que ele é contido numa arca dentro de lá numa sinagoga, onde ele é um rolo de Torá que foi escrito por um sofer. O que é um sofer? Um escriba. É uma pessoa que a função e a missão dessa pessoa é exatamente compilar esses pergaminhos, passando de pergaminho para pergaminho, pergaminho para pergaminho. Um trabalho realmente muito elevado. Tão elevado que esse tipo de pergaminho ele contém uma coisa diferente dos outros livros, que nós chamamos de Kedushá, ou seja, de santidade, divindade. É um pergaminho sagrado. E por ser sagrado, ele é um pergaminho que tem vários tipos de regras, de leis em si. E essas leis, essas regras dizem o seguinte, que um pergaminho desse só pode ser aberto com um quórum de 10 homens judeus. Isso, de um minyan. Ou seja, se não tiver 10 homens judeus, um pergaminho dessa natureza de santidade, ele não pode ser aberto. Por isso, ele é exatamente posse somente do judeu. Exatamente. Um Sefer Torá, ele deve ser somente posse do judeu. Eu não estou falando da Torá que você compra na editora, não. Eu estou falando do rolo de Torá, tá? O rolo de Torá, porque ele tem uma santidade muito especial. Aquela que você compra na editora é uma tradução da Torá, não é o rolo de Torá. É claro que o conteúdo é o mesmo, né? Mas a essência em si, né? Ou seja, a essência de espiritualidade que aquilo contém, o rolo ele contém uma espiritualidade bem maior. Então, quando eu falo sobre a Torá, eu posso estar me referindo-me aqui à etimologia, que é a literalidade, que Torá significa ensinamento, instrução. Posso estar me referindo também aos 5 livros de Moshe, ou também ao Sefer Torá. Agora, eu também posso estar me referindo, ao falar sobre o Torá, ao Taná. Sim, o Taná também ele é chamado de Torá. Isso por quê? Vou lhe explicar por quê. Porque quando Moshe Rabbeinu ele recebeu a Torá no Monte Sinai, ele não apenas recebeu a Torá no Monte Sinai,
Moshe Rabbeinu ele recebeu também toda a revelação do que seria futuramente subscrita por todos os profetas, o Taná. Ele tinha recebido tudo aquilo que todas as gerações futuras iriam receber ainda. No entanto, aquilo ficou para não ser subscrito naquele momento. E para que tudo fosse revelado dentro da sua parte progressiva mesmo da Escritura, de tempos em tempos, indo avançando. Então, a partir daqui nós temos o quê? 24 livros do Taná, que também são chamados de Torá. Exatamente por isso, muitas vezes, você vai ver muitos sites sobre judaísmo referindo-se aos Salmos como Torá, referindo-se também a Isaías como Torá, Jeremias como Torá. Por quê? Porque a revelação da Torá também estava em seu cerne a revelação do Taná. O Taná, então, é uma extensão da Torá escrita. E por si só, ele tem uma santidade semelhante à própria Torá escrita. Agora, quando estou falando sobre Torá, eu posso estar me referindo também à Torá oral, isso, que também é outro tipo de revelação que Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai. Moshe, quando recebeu no Monte Sinai a Torá escrita, ele também recebeu a interpretação da Torá escrita, ou seja, a Torá oral. A Torá oral, ela foi dada com a chave de interpretação. Nós chamamos essa chave de interpretação de Pardês. São os 4 níveis de interpretação: o Peshat, o Remes, né? O Drash e o Sod. Esses 4 níveis de interpretação, sendo trabalhados pelo povo judeu, geraram o que nós encontramos hoje e chamamos de Torá oral, ou seja, a Mishnah, que ela reúne leis e decretos, ou seja, a Mishnah ela vai ser um apanhado de como você cumprir cada mitzvah da Torá. A Guemará, que é a discussão da Mishnah, né? A discussão, ou seja, o debate das leis da Mishnah, onde os sábios eles vão dialogar sobre a forma correta de cumprir um mandamento, e de acordo com aquilo que foi ensinado na Mishnah. Os Midrashim, que são histórias e lições que ilustram a forma correta de entender o texto sagrado. O Zohar, né? Os livros de Kabbalah e de Hassidut também, que encontram essa dimensão tão poderosa. Os decretos rabínicos que servem para fazer uma cerca para a Torá, ou seja, a partir do momento em que você tem os 613 mandamentos, existe uma ordem nos 613 mandamentos que deve ser construída uma cerca de mandamentos para esses mandamentos, ou seja, de regras que afastem as pessoas de praticar algum tipo de transgressão. Tem também os Hidushim. O que são Hidushim? Hidushim são os discursos feitos pelos rabinos, até mesmo os ensinamentos e instruções das palavras dos rabinos são sagradas. Por quê? Porque eles são amparados nas fontes, e por isso eles ganham santidade, ganham Kedushá. Então, esse tipo de instrução é algo muito importante. Os sábios, aquilo que os sábios disseram, aquilo que os Rabanim disseram, que os Rishonim disseram, que os Geonim disseram, ao longo dos séculos também alcançam esse nível de Torá. Então, Torá em si vai ser tudo que se conecta por fontes ao Monte Sinai. Tudo aquilo que foi dito, tá, por Hashem a Moshe Rabbeinu, e que Moshe Rabbeinu transmitiu a Josué, a Pinhas, e tudo aquilo que Josué e Pinhas transmitiram futuramente, a quem? Eles transmitiram isso aos anciãos, os 70 anciãos, e esses 70 anciãos transmitiram a quem? Aos profetas. E esses profetas, eles transmitiram a quem? Aos sábios. E os sábios transmitiram a quem? Aos rabinos, futuramente. E os rabinos transmitiram de rabino a rabino, rabino a rabino, até chegar na nossa geração. Então, tudo isso tem a mesma importância da Torá escrita. Ou seja, o conceito de Torá, à luz do judaísmo, é tudo que se conecta por fontes ao Monte Sinai. Ou seja, aquilo que o rabino traz
ele aprendeu de outro rabino que veio anteriormente a ele, e esse outro aprendeu de outro, e esse outro aprendeu de outro, até chegar que esse aprendeu dos sábios, até os sábios que aprenderam dos profetas, e os profetas que aprenderam dos anciãos, e os anciãos que aprenderam de Josué e Pinhas, e Josué e Pinhas aprendeu de quem? De Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu aprendeu de quem? De Hashem. Logo, o ciclo de transmissão da Torá, seja ele escrito ou seja ele oral, ele tem a mesma importância. Então, acreditar na Torá significa acreditar na Torá, tanto a parte escrita quanto a parte oral, ok? Bem, vamos entender um pouquinho sobre uma questão que muitas vezes as pessoas têm algumas dúvidas sobre isso. Por exemplo, a Torá, ela é o único tipo de conhecimento que existe? Ela é o único tipo de sabedoria que existe? Bem, tudo que existe, tá? Qualquer tipo de sabedoria, de conhecimento, emana da Torá. Não existe nenhum tipo de conhecimento que não tenha vindo da Torá. Exatamente porque o ser humano, o próprio ser humano em si, ele foi exposto a mandamentos há muito tempo, mas muito tempo. Praticamente todos os seres humanos, ou seja, são descendentes de Shem, Cam e Yafet, que são descendentes de Noa. E que Noa era descendente de quem? Noa era descendente de Lameque. Lameque era descendente de quem? De Metusela. Metusela era descendente de quem? De Enoque. Enoque era descendente de quem? Enoque, ele era descendente, praticamente, de Enos. Enos era descendente de quem? De Shet. Shet era descendente de quem? De Adam Arishon. Adam Arishon, ele recebeu 6 leis, sim, das 7 universais que nós temos. Vamos estudar isso nas próximas aulas. E a Noa foi completa a 7ª lei, por isso que as 7 leis são chamadas de 7 leis de Noa. Essas 7 leis, elas são Torá, são transmissão de Torá. E durante esse tempo em que ela foi transmitida nas gerações anteriores, Shem, Cam e Yafet, que deram origem a toda a humanidade, tiveram essa conexão. Acontece que os descendentes deles, muitas vezes, foram criando novas religiões. Mas a sabedoria, o conhecimento que eles foram trazendo, foi permeado, muitas coisas foram tiradas da Torá. Outras coisas foram pura imaginação das pessoas, mas muitas foram retiradas desse conhecimento sagrado, que tinha sido passado de geração a geração. Por isso, muitas vezes, nós vamos ver que algum tipo de sabedoria ou filosofia tem uma coisa que se parece com aquilo que o povo judeu acredita. No entanto, por não ter a direção concreta da Torá, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam desenhando os seus próprios seres superiores, não é verdade? No entanto, apesar desse desenho dos seres superiores, diferentes, um aqui, outro ali, você vai observar que o contexto do respeito, do amor ao próximo, é comum em todas as religiões em si. Então, praticamente, podemos concluir que todo tipo de sabedoria e conhecimento vem de onde? Emerge diretamente da Torá. Lógico que esse tipo de conhecimento ainda precisa passar pelo crivo da Torá. Então, como que eu posso saber se eu posso buscar um tipo de conhecimento ou sabedoria diferente? Exatamente, o critério isso passa pelo crivo da Torá? Se passar pelo crivo da Torá, está de acordo com a Torá? Ótimo, legal, perfeito. Não está de acordo com a Torá? Então não é muito legal, correto? Assim você vai medir se uma filosofia realmente ela é uma filosofia que pode ser estudada ou não. É claro que isso não sou eu que decido. Quem decide isso é você, ok? Estou aqui apenas para lhe orientar, mostrar o caminho, mas a escolha quem faz é você. A Torá, ela vai conter algo muito importante, que é da natureza do Criador também. Ela vai conter unicidade, na forma de uniformidade. A Torá, ela é uniforme. A Torá e o Taná
eles são uniformes. Quando eu falo que ela é uniforme, significa que ela tem uma alahá, ou seja, uma lei, uma regra, que vai ser um parâmetro comum entre todos os ramos do judaísmo, vamos chamar essa alahá de comum. Quando eu falo todos os ramos, eu falo de ramos ortodoxos, tá? Ou seja, da Torá realmente caché, que é a Torá, o judaísmo ortodoxo em si. Mas você vai ver que é muito comum que eles tenham a mesma ponto de vista, é claro, a respeito das 613 mitzvot. Quando eu falo sobre Allah, eu estou falando de 613 mitzvot, ou seja, sobre a forma como cumpre-se os mandamentos. Claro, todo mandamento vai ter uma forma mais flexível ou mais rígida de se cumprir. Isso é normal, tudo tem duas opiniões ali. Mas essas duas opiniões também fazem parte dessa uniformidade. Lógico, muitas pessoas perguntam mas por que tem tantos rabinos que têm opiniões totalmente diferentes uns dos outros? Como é que é isso? Como é que esses rabinos, um rabino fala isso, outro rabino fala aquilo, outro fala aquilo outro? Eles podem ter em relação à filosofia que eles seguem, mas não em relação a Allahá. Allahá é una e única. No entanto, a filosofia sim pode mudar. Por quê? Porque cada rabino ele vai seguir a filosofia daquele com que ele aprendeu. É uma ordem da Torá, inclusive, honrar o seu mestre. A pessoa que honra com aquele que aprendeu está honrando o próprio Criador. Aquela pessoa que desonra os ensinamentos daquele que aprendeu está desonrando o próprio Criador. Então, por isso, é muito importante que a pessoa tenha isso em mente. Qual o correto? O correto é você ter um rabino para você. Você tem uma pessoa pela qual você pode se referir a ele e pode aprender diretamente a ele. Por isso existem várias opiniões dentro das filosofias, exatamente para que a pessoa, todo mundo poder escolher aquilo que melhor tem uma afinidade com aquele ensinamento, com aquela instrução. E seguir essa afinidade. Isso, por exemplo, é o Pirkei Avot vai dar essa orientação. Constitui para ti um Rav. No nosso movimento Benenoa Brasil, o nosso Rav é o Rav Yaakov, e procuramos estudar e ser orientado exatamente pelos ensinamentos dele, que ele aprendeu com o rabino dele, que era o Rebbe de Lubavitch, que o Rebbe aprendeu com o rabino que era o Rebbe anterior, que esse, por sua vez, aprendeu com o seu mestre, e por aí vai até chegar a Moshe Rabbeinu. Então, essa é a importância de termos um caminho de confiança. A Torá é a Torá Emet, a Torá da verdade. Mas também é a Torá Haim, a Torá da vida. Também é a Torá Bitahum, a Torá da confiança. Esse é o caminho da Torá. O caminho que contempla tanto a parte escrita quanto a parte oral. E ambas são importantes. Vou estar agora abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, é só digitar no chat no YouTube que eu estarei respondendo. São agora exatamente, deixa eu ver aqui, exatamente 18 horas e 32 minutos. Até 18h40 eu estarei respondendo as perguntas, ok?
Temos aqui uma pergunta do Alan. Ele fala: escutei outrora que a Torá oral fora transmitida ao povo no Monte Sinai. Já a Torá escrita foi feita pelos sábios para que o conceito não se perdesse no tempo. Esta explicação está correta? Não, não está correta. A Torá escrita, ela foi dada progressivamente a Moshe Rabbeinu, sendo o livro de Devarim, o último livro, escrito praticamente 35 dias antes da morte de Moshe Rabbeinu, entendeu? E a Torá oral, ela também foi dada a Moshe Rabbeinu, só que foi passada oralmente de geração em geração. Acontece que a Torá oral chegou um momento na história, por causa das perseguições dos romanos contra o povo judeu. Por exemplo, os romanos estavam matando todos os sábios do povo judeu. E por isso foi preciso que se registrasse. E assim surgiu o que nós chamamos hoje de Talmud, que é a composição na Mishnah junto com a Guemará. E com o tempo também os profetas foram revelados pouco a pouco, né? Por Hashem, e eles foram redigindo os livros. A prova disso é que o livro de Jeremias, Lamentações, foi queimado diante do próprio Jeremias pelo rei da época. Né? Existe inclusive prova arqueológica disso. Isso mostra que foi escrito pouco a pouco. O cânon judaico, sim, foi fechado pela Knesset Hagdolah, a geração que antecedeu os sábios, inclusive.
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Estarei passando para daqui a pouco a atividade de número 2. A atividade que eu passar hoje, vocês podem me entregar até a próxima semana, tá? Ou seja, até a próxima semana. Eu falo até a próxima quinta-feira. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.